Você ainda paga assinaturas mensais para aplicativos ou ferramentas digitais? Preste atenção, porque muito provavelmente, para algumas dessas ferramentas, você nem precisa estar gastando esse dinheiro. Já faz um tempo que eu não escuto ninguém falar sobre o que, para mim, é uma das consequências mais impactantes de utilizar a AI no dia a dia: a possibilidade de você criar os seus próprios aplicativos. Falando tanto daqueles apps que não são nem tão caros, mas que você está familiarizado com eles e por isso não os deixa de lado, até mesmo aqueles um pouco mais complexos que a gente nunca pensou em poder reproduzi-los. A cada semana nasce um produto de IA novo, oferecendo uma função nova e com isso mais uma mensalidade. Só que com o nível que a inteligência artificial atingiu hoje, já passou da hora da gente poder inverter essa lógica. Em vez de procurar uma nova ferramenta para assinar, por que não construir a ferramenta exatamente do jeito que você precisa? É exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Uma forma simples e eficaz para você construir várias das ferramentas que você usa no seu dia a dia. Vou te mostrar como eu construí um editor de vídeo com várias funcionalidades e que me livrou de uma mensalidade de mais de R$ 100 por mês. Mas não se trata de mais um editor de vídeo convencional. Neste nós podemos também conectar a IA para poder criar elementos, analisar o nosso vídeo e até mesmo editá-lo. Você se lembra daquele termo vibe coding? Então, esse termo foi criado para poder mostrar que qualquer pessoa sem conhecimento de programação poderia utilizar a IA para construir ferramentas complexas, aplicativos e outras funcionalidades. Só que ainda assim, naquele contexto, falava-se muito sobre engenharia de prompt, ou seja, teríamos que construir um prompt muito específico, muito claro, com instruções bem elaboradas, para que a IA pudesse construir um resultado que realmente fosse utilizável. Hoje em dia já não se faz necessário ficar pensando em prompts elaborados. A AI responde muito melhor com um objetivo claro e deixando ela trabalhar por conta própria. Só que até para a AI existe uma máxima que funciona ainda melhor: uma imagem vale mais do que 1.000 palavras. Mesmo que os modelos de linguagem se tornaram excelentes criadores de imagem, eu nunca vi um modelo de linguagem entregar uma imagem tão boa através de um comando do que ao utilizar uma imagem de referência para ele. O nosso passo a passo vai ser capturar o máximo de imagens do app que queremos reproduzir e de todas as janelas possíveis, organizar essas imagens em uma pasta de protótipo, definir para que o app serve e quais as funcionalidades que queremos, construir um prompt claro para gerar o primeiro protótipo e usar a ferramenta o máximo possível para ir corrigindo as funções e o layout até ela ficar do jeito que queremos. Eu não tenho nenhuma preferência específica em qual modelo de linguagem utilizar. Eu sempre busco o melhor modelo que vai me entregar o melhor resultado pelo menor custo. No nosso caso, podemos utilizar até modelos abertos, aqueles conhecidos como open weights, como o GLM 5.2, que é um excelente modelo e que tem capacidade de analisar imagens. Como também podemos utilizar o GPT, não precisa ser o GPT mais avançado. Nesse caso, a minha decisão vai para o Cloud Code Design por apenas um motivo: é que a funcionalidade do Cloud Code Design nos permite fazer modificações sem ter que produzir novamente todo o HTML do zero. Mas o que nós precisamos aqui é que essas imagens sejam transformadas em arquivos HTML, para então sim pedir a AI transformar esses arquivos em um aplicativo. Eu fui no app onde eu pagava assinatura e fiz uma captura de tela de cada aba, de cada funcionalidade que eu desejei reproduzir. Eu reuni todas essas imagens dentro de uma única pasta, que é a minha pasta de protótipo. Isso me deu mais ou menos em torno de 11 imagens. Abrindo o aplicativo do Cloud Code, logo aqui embaixo à esquerda a gente pode ver aqui o botão Design. Clicando no botão Design, a gente abre aqui então a tela de templates, O Cloud Code gerou aí recentemente uma nova funcionalidade dentro do design, onde ele quebra em vários templates para dar para a gente um ponto de início do que a gente quer fazer. Nesse caso, eu não vou utilizar nenhum desses templates, eu vou simplesmente arrastar todas as imagens da minha pasta de arquivos para dentro da caixa de prompt do Cloud Code. Meu prompt foi o seguinte: analise todas as imagens de referência e use-as como base para reconstruir a interface e o fluxo do aplicativo. Identifique os elementos visíveis, a hierarquia da interface, menus, painéis, botões, controles e os comportamentos que podem ser inferidos pelas imagens. Implemente essas funcionalidades de forma completa e crie também as janelas, menus ou painéis necessários para configurar os parâmetros de cada função. Todos os botões, controles e elementos interativos devem estar funcionais. Não quero apenas uma reprodução visual. O modelo que eu escolhi aqui é o Opus 5, Para mim é suficiente. Ele é o último modelo, abaixo do Fable que foi lançado. E vamos aqui enviar. Nesse caso aí, o Cloud vai tomar o seu tempo para poder trabalhar e vai abrir uma nova janela, onde a gente pode ver aqui do lado à esquerda
ele pensando, né, no caso, processando, e após alguns minutos nós vamos ver aí o resultado. No quesito design, aqui é onde o Claude realmente supera todos os outros modelos de linguagem, quanto ao não apenas ao resultado, mas quanto à interface de design que ele nos entrega. A gente pode ver aqui que o protótipo ele praticamente parece um produto final. Ao clicar aqui no botão arquivos, nós podemos mudar aqui de abas, né? E ele mostra de uma forma simples, né, onde estão os efeitos, os arquivos gerados com IA, os arquivos agem aos nossos cliques, né? Tal qual aqui como na timeline, se a gente passa o mouse por cima, a gente percebe que os botões são todos reativos. Obviamente, esses botões não têm nenhuma funcionalidade por trás, eles apenas estão mostrando que são clicáveis, né? E do lado direito também a gente percebe que ele separou aqui do outro lado outros ajustes também que a gente pode ter no nosso clipe, né? E aqui em cima a função de gravar, de exportar vídeo, ou seja, o resultado é excelente, a gente está muito próximo já de um protótipo final. E nessa fase é importante lembrar que quanto melhor o protótipo, menos trabalho depois a gente vai ter para a IA nos entregar o nosso produto final. E com isso também a gente economiza no processo final de interatividade com IA, para que a gente não gaste muito tempo, nem tokens, né, e nem dinheiro, para que ela possa afinar o app do jeito que a gente quer. Mas a fase de teste, realmente, a gente pode decidir o que fica, o que sai, ou o que pode ser modificado, realmente na hora que a gente for utilizar num caso real. Nesse ponto, se a gente quiser mudar a cor aqui, ou se a gente achar que um determinado botão não está no lugar correto, é um bom momento também de voltar no prompt do Claude Code e pedir para que ele faça essas modificações. Mas, no meu caso, eu acho que está excelente e eu só faria mesmo outras mudanças a partir do uso real. Para adquirir os arquivos completos, basta vir aqui em cima no botão à direita, compartilhar e exportar, e eu vou escolher aqui projeto HTML, e eu vou escolher aqui a primeira opção, né, para a gente poder não utilizar créditos para poder adquirir esses arquivos. Bom, a etapa número 2 agora é pegar esses arquivos que o Claude Code criou e enviar eles a um agente para transformar eles num aplicativo. Eu decidi utilizar o DeepSeek Pro, que é um modelo de raciocínio alto, extremamente barato. Ele possui uma janela de cachê também muito mais barata do que os outros modelos, e ele é muito capaz de realizar. Agora, como eu uso também essas APIs? Esse meu harness eu construí exatamente no mesmo processo que eu construí o editor de vídeo. Eu tirei imagens do harness do Claude e do Codex e fui jogando na IA e pedindo para poder criar uma estrutura visual parecida. E fui buscando também em projetos públicos, projetos abertos do GitHub, as skills necessárias para que cada uma dessas funcionalidades entregasse a sua função adequada. E quando eu clico aqui em configurações, eu acesso a aba onde eu coloquei as minhas chaves de API e os provedores que eu escolhi. E quando eu volto aqui para o chat, vocês podem ver que eu tenho meu seletor de modelos. E aqui estão dentro os modelos onde eu pude escolher entre eles o DeepSeek Pro para construir o nosso app. Agora, caminhando para a segunda etapa, o prompt que nós vamos entregar ao agente que vai transformar esses arquivos no aplicativo vai ser o seguinte: use os arquivos HTML do protótipo como base para transformar essa interface em um aplicativo realmente funcional. Preserve o visual e a estrutura já criada, mas implemente de verdade todas as funções, botões, formulários, menus, estados e fluxos da interface. Onde o protótipo tiver apenas comportamento visual, crie a lógica necessária para que a função opere de ponta a ponta. Se alguma parte estiver incompleta ou ambígua, escolha a implementação mais simples e coerente com o restante do aplicativo. O objetivo é sair de um protótipo visual para uma versão funcional, utilizável e pronta para testes reais. Perceba que nesse prompt eu nem coloquei o objetivo desse aplicativo. Eu vou deixar que a AI livremente interprete as imagens e me entregue um resultado. O resultado que eu estou mostrando para vocês agora exigiu várias interações com o modelo de linguagem para que eu chegasse num aplicativo que atendesse às minhas necessidades e também tivesse um layout que fosse mais intuitivo e melhorasse o meu workflow no processo de edição de vídeo. Vocês podem perceber aqui no alto à esquerda, eu tenho um botão de áudio, de cor e de importar, onde eu posso importar os vídeos ou elementos visuais.
Tenho aqui também uma busca na biblioteca, onde eu posso buscar os elementos que já estão salvos dentro desse aplicativo. Eu tenho aqui na parte de arquivos, onde vai mostrar aqui, no caso, um vídeo que já está aqui dentro, ou alguns ícones e imagens de sobreposição que ficariam aqui embaixo. Eu tenho a parte de efeitos, onde ele vai me dar textura, movimento e imagens também, imagens de efeito, né, que pode colocar faíscas douradas, brasas, uma luz diferente, clima, né, são efeitos dentro do vídeo em si. A parte de elementos, nessa parte de elementos eu posso tanto colocar imagens PNG, ou também eu posso gerar elementos com a IA. Como eu disse antes, esse editor de vídeo está conectado a uma API de IA, ou várias APIs de IA, que ela pode gerar os elementos que eu preciso, elementos visuais, como ícones ou imagens. Durante eu vou editando o vídeo, eu vejo qual elemento que poderia caber ali. E também aqui na parte de IA em si, eu posso ver quais os modelos de vídeo que eu posso estar utilizando para poder editar esse vídeo também. Ou gerar outros efeitos especiais, né, como FX. E aqui também o próprio produtor de IA, que pode construir um vídeo através do prompt, ou através de uma imagem. E ele também pode analisar o vídeo que eu tiver aqui no meu timeline e fazer uma recomendação. Ou seja, eu vou estar utilizando a IA também para editar, analisar se o meu vídeo está coerente, se alguma parte desse vídeo poderia ser substituída ou encurtada, né? Ou também gerar efeitos cinematográficos de forma diferente. Agora vocês podem ver que eu estou gravando e editando esse vídeo com o nosso aplicativo. Vocês podem ver os takes que eu já fiz, que eu já gravei. Mais aqui embaixo, os elementos visuais que eu utilizei no nosso vídeo, certo? E outros elementos visuais que eu construí, como esse botão de like, subscribe, né? Mais em cima em efeitos, vocês vão abrir as opções dos vários efeitos que a gente pode colocar, que são as texturas, né, no nosso vídeo. A gente tem que selecionar um clipe e a gente vai aparecer aqui uma pré-visualização de como esses efeitos serão, como preto e branco, noir, VHS, ou uma hora dourada, por exemplo, que são efeitos visuais. Temos aqui a parte de movimento, que ele vai trabalhar com a câmera e com o foco. Então, a gente tem várias opções de movimentos de câmera que a gente pode também colocar. Basta clicar sobre um dos takes que a gente pode selecionar esses movimentos. A parte de sobreposições aqui são efeitos também que a gente pode colocar dentro do vídeo. Eu colocando a agulha aqui, por exemplo, né? A gente clica numa dessas partículas e a AI vai gerar para a gente um desses efeitos aqui sobre o nosso vídeo, né? E dando play, a gente pode ver aqui o efeito, né? Na parte de elementos também, a gente pode, como eu mostrei antes, enviar os nossos próprios elementos ou criar elementos com IA. Eu que, no caso, já havia criado alguns elementos anteriores, né? Esses elementos eles podem entrar na faixa de acordo onde a agulha está posicionada, bastando clicar sobre ele. E com o elemento selecionado, nós podemos criar aqui efeitos de transição, ou efeitos de entrada, por exemplo. A gente tem aqui, ó, efeitos de entrada, clicando aqui no menu, a gente tem o pop-up, por exemplo, né? Dando play, o elemento aqui aparece. Se quiser sobrepor esses elementos, clicando aqui no like, eu vou em efeitos, eu posso colocar mais um. Tem a entrada que é o pop-up e eu posso escolher um efeito diferente sobre ele. Pode ser um zoom, por exemplo, ou push-in, por exemplo, né? Aí você vê que ele vai entrar devagar e depois ele vai inflar lentamente. Como eu disse antes, para poder chegar num resultado maduro, a gente precisa de trabalhar com esse app. E à medida que a gente vai trabalhando, é que vão surgindo as necessidades e a gente vai e pede AI para poder aperfeiçoar, fazer alguma modificação, resolver algum problema de layout ou de workflow. Então aqui o mais interessante não é simplesmente copiar a função de um aplicativo. É construir uma ferramenta que responda exatamente àquilo que nós precisamos. E ao invés de termos que nos adaptar a uma ferramenta externa, nós adaptamos essa ferramenta ao nosso próprio fluxo de trabalho. Para deixar esse vídeo mais compacto e objetivo, eu obviamente decidi não mostrar a vocês as minhas idas e vindas com a IA, enquanto eu tinha que fazer os ajustes à medida que eu usava o aplicativo. Se você gostou desse vídeo e acha que esse conteúdo tem valor, deixa aí o seu like e subscreve no canal para você ser notificado à medida que eu trouxer mais novidades. E se você tiver qualquer pergunta ou sugestões, deixa aí nos comentários, eu vou ler um por um. Isso enriquece o nosso canal. Se vocês quiserem ter esse aplicativo,
Escreve aí também nos comentários que eu poderei disponibilizar o link para download. Um abraço e até a próxima.